Começa agora mais um programa É Possível Ser Feliz. Que você possa sentir o agir de Deus sobre a sua vida. Nada nesse mundo pode ser comparado com a grandeza que há no nome de Jesus. Nome esse que a Bíblia nos diz que está acima de todo nome e que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante dele. Que você possa se dobrar diante de Deus. Que você possa confessar o seu amor a esse Deus maravilhoso que se preocupa com você. Em instantes estaremos ouvindo a palavra de Deus com o pastor Rogério Arruda. Não saia daí! É um prazer estar com você mais uma vez. Quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração, que será de grande valia para você. Existe um sentimento que domina todos os homens. Todos os homens já partilharam, sentem e sentirão esse sentimento negativo, que é o medo. É um sentimento que paralisa o homem, que inibe ele a fazer grandes conquistas. É um sentimento que tem dominado a nossa sociedade nos dias de hoje. Tanta violência, tanta dificuldade, tantos desafios, a incerteza do amanhã tem trazido ao coração do homem moderno esse sentimento, o medo. E muitas vezes o homem tem sido paralisado, o homem tem sido inibido a fazer grandes conquistas aí adiante. Em sua vida financeira, em sua vida amorosa, em sua vida profissional, por causa desse sentimento, o medo. Você é alguém que sente medo? Você é alguém que tem padecido e tem perdido coisas por causa desse sentimento? Você talvez diga, eu sou alguém corajoso, mas eu quero te mostrar e te dar algumas razões para você realmente ser um homem corajoso e você vencer e superar os medos e os desafios dessa vida. Eu quero te dar 3 razões nesta noite que eu gostaria de compartilhar com você. No primeiro capítulo do livro de Josué, o grande estadista e o grande guerreiro e conquistador de Israel, que substituiu o grande líder de Israel, Moisés, e adentrou a terra prometida. Capítulo 1 do livro de Josué, versículos de número 5 até o versículo de número 9. O texto vai aparecer na tela do seu televisor. Leia juntamente comigo, por favor. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Permita-me apresentar para você o contexto desse capítulo. O povo de Israel havia caminhado por 40 anos no deserto e agora está na iminência de adentrar a grande Canaã, a terra prometida por Deus, a terra que manava leite e mel. Mas agora eles haviam perdido o seu grande líder, o seu grande legislador, o grande teólogo, o grande ministrador da lei, o grande homem de Deus, Moisés. Havia 30 dias que Moisés havia desaparecido e falecido, e todo o povo de Israel chorava a morte de Moisés. E está desnorteado porque agora eles têm diante deles os grandes desafios. Eles têm diante dele mais de 33 nações fortificadas, guerreiros, nações poderosas, e eles precisam conquistar aquela terra, mas eles estão temendo e estão temerosos. O homem que poderia substituir Moisés era Josué, mas esse também está com medo. Então Deus aparece aqui no capítulo 1 e traz uma mensagem a Josué. Ele dá 3 razões para que ele não tema, para que ele enfrente os seus temores, para que ele encare os grandes gigantes, os grandes guerreiros, as cidades fortificadas e os desafios que tem para frente. Então Deus aparece a Josué, ele dá o primeiro motivo, porque durante
3 versículos aqui você verá Deus repetir a mesma mensagem. A primeira mensagem, ela se repete no capítulo ou no versículo de número 5, depois no versículo de número 6 e também posteriormente lá no versículo de número 9. A mesma mensagem. É Deus Pai chegando para Josué e dizendo: Josué, ser forte e corajoso. No versículo 5. Deus, a Trindade eterna, desce do céu e diz: porque você, homem, Josué, porque você, homem, está temendo, porque você está aí parado, paralisado, levante, se disponha, porque eu vou dar conquistas a você. Eu sou o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, e nada que eu faça o homem pode impedir. Eu governo os céus, governo o universo. Todas as pessoas se alimentam, todas as pessoas comem, porque eu as sustento. Os animais, a relva do campo depende de mim. Eu governo o universo. Eu estabeleci leis e com minha mão poderosa eu rejo tudo isso. Por isso, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, pois eu, o Deus eterno, o Criador dos céus e da terra, sou contigo, não temas. Talvez você esteja paralisado e esteja como Josué. Eu quero te dizer que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que te criou, que te formou, e Ele é contigo. E talvez você creia nele. Por isso eu quero te dizer: levante-se, encoraje-se e batalhe, porque esse Deus vai te dar vitória. Não fique escondido, não fique aí num quarto trancado, mas saia à batalha, saia à luta, porque o Deus eterno, o Deus Pai, Ele se preocupa contigo e há de te dar vitória. No versículo de número 6, nós encontramos uma segunda razão e um segundo encorajamento de Deus para Josué. É como se o Deus Filho, Jesus Cristo, repetisse a mensagem que havia sido dada por Deus Pai lá no versículo 5. Ele diz: não temas, ser forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo, porque há o Deus Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo, que desceu à terra e entende as nossas inquietações, entende os nossos temores, mas esse Jesus disse que nem mesmo a morte nós devemos temer, pois ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele padeceu e sofreu a morte, uma morte cruel, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele se levantou de entre os mortos. Ele aparece aos seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Podem ir por todo mundo, porque aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês, confirmando aquilo que vocês haverão de fazer. Por isso, não tema, não tenha medo, porque você tem Deus Pai te mandando ir, e você tem Deus Filho dizendo: aonde você estiver, eu estarei convosco, e eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Por isso, eu quero te dar essa palavra de encorajamento nesta noite. Não temas, não tema nada nessa vida. Todas as coisas que nós tememos, elas têm a ver com o nosso espírito, têm a ver com a nossa alma e têm a ver com o nosso corpo. Nós tememos as coisas sobrenaturais, tememos as coisas que não têm explicação, porque essas coisas têm a ver com as coisas espirituais, com as coisas do espírito. Tememos também aquelas coisas que nós analisamos e temos como os perigos, os sentimentos, os pavores que são os pavores da alma, os pavores do coração, medos que são provenientes do pensamento, são provenientes da inteligência, são provenientes da análise humana, porque nós, os homens, somos uma tridimensão: espírito, alma e corpo. Nós tememos também aquelas coisas que afetam o nosso corpo, tememos a doença, tememos aquilo que nos machuca, aquilo que pode nos matar, aquelas coisas que podem afetar o nosso corpo. Sempre estão nesses 3 níveis os nossos medos: no nível espiritual, no nível da alma, dos sentimentos, das emoções e no nível do nosso corpo. São essas coisas que nós tememos. Se você parar para pensar, aquilo que você teme hoje tem a ver com aquilo que você não conhece, com as coisas que você considera espiritual, sobrenatural, desconhecida, com as coisas que você já racionalizou e já entendeu que são perigosas para a sua vida, que tem a ver com o sentimento, com as emoções e também com aquelas coisas que podem afetar o seu corpo. Você tem medo de envelhecer, você tem medo de adoecer, mas eu quero te dizer que o Deus que criou os céus e a terra, quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, diz que o Deus da Trindade, o Senhor, ele diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e
o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas. E a Bíblia diz que Deus começa a criar o universo através da sua palavra. E a Bíblia diz em João que a palavra é o Filho. Então nós vemos na criação o Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho. Porque o Deus Pai planeja, estrutura e elabora. O Deus Filho, ele faz vir a existência, porque ele é a palavra que traz à existência aquilo que não existe. E o Espírito Santo é aquele que executa, que dá o formato. Por isso Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que Deus faz eu e você a imagem dele e semelhança? Porque ele nos faz também tridimensional, espírito, alma e corpo, e ele mesmo nos encoraja. E essa é a terceira parte do encorajamento que Deus dá a Josué no versículo 9. É o Espírito Santo que fala com ele e diz: esforça-te e tem bom ânimo. O Espírito Santo é aquele que todo homem que já entregou a vida para Jesus o recebe, e ele vem morar dentro do coração desse homem. O homem que tem a presença de Deus na sua vida não deve temer nada nesse mundo e nada no mundo vindouro, porque ele sabe que o Deus Pai é com ele, o Deus Filho já fez tudo e morreu por ele para salvá-lo, e o Deus Espírito Santo agora habita dentro do seu coração. Por isso eu quero trazer essa palavra para você nesta noite, uma palavra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus é contigo e ele vai te abençoar. Levante-se e disponha-te a fazer as coisas, porque Deus vai te dar vitória. Saia desse medo, saia desse processo de inibição, vá às conquistas que Deus tem para você, terras, promessas que Deus prometeu a você, e cada uma delas Ele há de cumprir. Leia mais a Bíblia, descubra essas promessas e creia em Deus Pai, creia em Deus Filho, em Deus Espírito Santo, e você não haverá nada que você vai temer, porque Ele vai te dar vitória. Somente esforça-te e tem bom ânimo, e o Senhor, Deus eterno, a Trindade excelsa, será contigo. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Deus Espírito Santo. Amém? Quero agradecer a você e quero te convidar a você para nós orarmos. Quero convidar você a orar no nome do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Ao Deus Pai e o Espírito Santo haverá de abençoar a sua vida. Feche os seus olhos e oremos, por favor. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai querido, nós na condição de filhos, pedimos que o Senhor traga o Espírito do Senhor e ministre nos corações, o Espírito de graça, de coragem, de ousadia, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu o Espírito de covardia, o Espírito de temor, mas o Espírito de ousadia. Espírito Santo, ministra no coração de cada uma dessas pessoas a Tua graça, a Tua presença, o Teu fortalecer, o Teu discernimento, e cada uma delas, meu Deus, saia encorajado, meu Deus, após assistir esse programa, e a Tua bênção e o milagre do Senhor e o Teu poder seja com cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Espero que a palavra de Deus aqui ministrada possa ter ido de encontro ao seu coração, de encontro com as suas necessidades. Venha nos fazer uma visita. Nós nos reunimos aqui toda terça-feira a partir das 19h30 em um culto de estudo da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, também às 19h30, nós nos reunimos em um culto de cura e milagres. Aos sábados, às 19h30, a juventude se reúne em um grande culto de celebração. E aos domingos, às 17h30 e às 19h30, em um grande culto de celebração, o culto da família. Não se esqueça, com Deus é possível ser feliz.